Bom dia. É isso mesmo, Datena. Bom dia para você também, Agostinho, e todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Rádio Bandeirantes. Pelo menos essa avaliação de muitos especialistas, viu, Datena, que os ataques do presidente Jair Bolsonaro, mas essa fala dura de ontem, né, do presidente do STF, Luiz Fux, acabaram abrindo, então, uma crise sem precedentes entre o governo federal e aqui o Supremo Tribunal Federal, principalmente, né, com o presidente Jair Bolsonaro. Alguns ministros também avaliam nos bastidores o seguinte, que a paciência chegou ao limite, ou seja, não vão mais suportar aí calados esses ataques do presidente da República. Fato é, Datena, que apesar desse cancelamento da reunião entre os chefes de poderes, é uma segunda tentativa, né? Era uma segunda tentativa de Luiz Fux, porque lá atrás houve a primeira tentativa, uma articulação, mas o presidente acabou ficando internado em São Paulo e teve que fazer o cancelamento dessa reunião. E a ideia era justamente ajustar os ponteiros, né, entre o STF, entre o Palácio do Planalto. Só que acontece que o presidente vem insistindo nessa tecla, né, sobre fraudes em eleições passadas, 2018, 2014, a gota d'água também foi uma live que ele realizou na semana passada, que ele falou que provaria, então, essas fraudes, mas não trouxe, então, nenhum tipo de comprovação. O próprio admitiu que não tinha como comprovar essas possíveis fraudes, né? Então, isso acabou estremecendo ainda mais a relação entre a STF e também o próprio presidente, né? Daqui a pouquinho, então, tem a previsão, inclusive, da Atena, de uma reunião entre Luiz Fux e o Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras. A pauta não foi divulgada, mas os bastidores, a informação é de que eles também devem tocar nesse assunto, nesse estremecimento dessa relação, né, entre o Executivo e também o próprio Judiciário. Lembrando que Augusto Aras, né, da Atena, ele foi reconduzido pelo presidente Jair Bolsonaro para seguir, então, por mais 2 anos, na Procuradoria-Geral da República. A PGR não fez nada até agora para parar esse ímpeto do presidente. Não fez nada, devia ter feito. Está lá para isso. A PGR não tomou uma atitude. E acho que é isso que o Fux deve estar cobrando do Aras. E lembrando, né, Datena, e lembrando também, Datena, que tem que ter uma manifestação de Augusto Aras em relação à inclusão do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura fake news, né, que tem como relator Alexandre de Moraes, que fez essa inclusão nesta semana. O Augusto Aras não vem se manifestando publicamente sobre o posicionamento dele em relação a essa manifestação, mas nos bastidores ele diz que vai atuar de maneira independente, sem alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, e que a decisão dele, a manifestação dele vai ser com base na Constituição Federal. É a ver, mas na verdade também tem um pouco desse tom de cobrança, viu, por parte do STF. Mas não é isso que tem, não é isso que tem transparecido a PGR, não. Falou isso para mim numa única entrevista que ele deu quando assumiu, mas não é bem isso que tem acontecido ultimamente, não. Não é mesmo. Vamos esperar que isso mude, porque a gente está no pior momento da crise entre poderes e isso não é bom. Não é bom. Tanto que se o alto comando do Exército diz que há risco de atos golpistas, não por parte das Forças Armadas, mas de gente isolada que pode seguir essas ideias de golpe do Bolsonaro. Se o alto comando do Exército fala isso, é porque tem informação disso. Tem inteligência reservada do Exército, tem inteligência do Exército que diz aos altos comandantes que isso pode acontecer. Não é isso, Ângelo? Exatamente, Datena. Agora, um ponto importante, só para a gente poder lembrar para quem está acompanhando. Quando o presidente Jair Bolsonaro ficou internado, ele foi orientado por alguns auxiliares. Qual foi a orientação naquela ocasião? Olha, você precisa baixar o tom, o senhor precisa baixar o tom, parar com essas críticas relacionadas, então, a ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Centrão também pediu, já de olho nas eleições do próximo ano, e parar também de fazer críticas em relação ao sistema eleitoral. Mas acontece que o presidente foi na contramão de toda essa orientação e continuou insistindo nessa tônica, né, nessas críticas e nesses ataques, pegando muitos auxiliares dele de surpresa, porque nos bastidores, o que se fala aqui em Brasília, Datena? Que o presidente combina uma coisa nos bastidores ali, ou seja, fora dos holofotes, mas aí quando ele sai então para falar, ele acaba falando aquilo que nem estava combinado. Presidente ou não, às vezes o tiro sai pela culatra, né? Normalmente não é aquilo que você pensa que dá certo. Ele acha que apoio de rede social, de determinadas pessoas aí, cujos eleitores a gente respeita dele, os eleitores de bem, não é? De qualquer lado. A gente respeita os eleitores das pessoas, mas contar com pessoas que são desajustadas e que podem cometer atos terríveis aí não é bom nem para o senhor presidente, de jeito nenhum. Não é bom para o Brasil
e nem para o senhor presidente. É bom ir devagar com andor, que o santo é de barro e pode quebrar a qualquer momento, porque a crise institucional é a mais grave que eu tenho percebido nos últimos tempos. E ele não para de falar. Ele não para de falar. Vamos esperar que pare um pouco e que fale coisas mais afeitas à democracia do que contra a democracia. Obrigado, Ângelo. Forte abraço. Para você também, Datena. Feliz Dia dos Pais, viu? Obrigado. Para você também.